Sabe aquele pensamento que, do nada, parece que muda o rumo do dia inteiro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. A ideia é entender como a gente pode, sabe, pegar as rédeas da nossa própria mente. Vamos nessa? Olha só essa frase. Tô perdendo todos os meus amigos, ninguém se importa mais comigo. Parece pesado, né? E se eu te contar que esse pensamento veio todo porque um amigo esqueceu de mandar um cartão de boas-festas? É impressionante a capacidade que a nossa mente tem de pegar uma coisinha pequena e transformar numa tempestade. Fala sério, quem nunca passou por algo parecido? Pois é, essa sensação de ficar preso, rodando no mesmo lugar com pensamentos negativos, é algo que quase todo mundo já sentiu. E é justamente aí, nesse padrão que se repete, que a TCC entra para ajudar a gente a entender e, o mais importante, a mudar o jogo. Então, vamos chamar isso de a armadilha do pensamento. Sabe como é? Aquele labirinto que a gente constrói na própria cabeça e onde a gente acaba se perdendo? Mas a boa notícia é, e se existisse um mapa para sair de lá? Pois é exatamente isso que a TCC se propõe a ser. E aqui vem a grande sacada, o pulo do gato da TCC. Preste atenção, o problema não são os acontecimentos em si, mas o que a gente interpreta desses acontecimentos. É a nossa visão das coisas. É nesse exato ponto que a gente pode virar o jogo a nosso favor. Ok, então vamos entender o princípio por trás disso tudo. O pilar central da terapia cognitivo-comportamental é, na verdade, bem simples de entender. Mas não se engane, quando a gente coloca em prática, nossa, o poder que isso tem é gigante. Funciona assim, ó. Primeiro, tem a situação, o que acontece. Depois vem o pensamento, a forma como a gente interpreta o que aconteceu. E só então vem a emoção, o sentimento que surge a partir dessa interpretação. A mágica da TCC é que ela nos ensina a dar uma pausa, bem ali, entre o que acontece e o que a gente sente. É nessa pausa que a gente pode escolher um novo roteiro. Eu acho essa metáfora perfeita. A TCC nos transforma numa espécie de detetive da nossa própria mente. A gente bota o chapéu de Sherlock Holmes, pega a lupa e começa a investigar. Peraí, esse pensamento automático que apareceu, quais são as provas? Ele se sustenta mesmo? E essa investigação nos leva direto para as distorções cognitivas. É um nome técnico, mas a ideia é simples. Pensa que são como usar óculos com a lente meio suja, meio torta. A gente até enxerga, mas tudo fica distorcido. A parte boa é que dá para aprender a limpar essas lentes. A primeira grande distorção é a personalização. Sabe aquela mania de assumir a culpa por tudo que dá errado, mesmo que não tenha nada a ver com a gente? É como se o mundo girasse ao nosso redor e a gente fosse o responsável por qualquer problema. É carregar um peso enorme nas costas, sem necessidade. Olha esse caso de um gerente que, no meio de uma crise econômica que afetou o país inteiro, pensou: a culpa é toda minha, eu falhei com a empresa. Ele simplesmente ignorou todos os fatores do mercado, a economia, a concorrência e colocou toda a responsabilidade nos próprios ombros. Isso é personalização na prática. Aí vem outra armadilha, a supergeneralização. Sabe o que é isso? É pegar um único erro, uma única falha, e transformar numa regra para a vida inteira. Um tropeço vira uma profecia de que a gente vai cair para sempre. É o famoso, se deu errado uma vez, sempre vai dar errado. Imagina a cena. Um estudante tira uma nota que não era a que ele esperava, uma nota B, e na hora pensa: pronto, não consigo fazer nada direito, vou ficar sempre para trás. Uma única nota virou uma sentença sobre a capacidade e o futuro dele todo. É um exemplo clássico de como a gente pode transformar um probleminha num monstro gigante. E para fechar essa lista temos o pensamento tudo ou nada, ou 8 ou 80. Não tem meio termo, não existe o mais ou menos, as coisas são vistas como sucesso absoluto ou fracasso total. Ou é perfeito, ou é um lixo. É uma visão de mundo super rígida e, convenhamos, bem pouco realista, né? Ok, então a gente já identificou algumas dessas armadilhas mentais. Mas o legal da TCC é que ela não para por aí, não fica só no diagnóstico. Ela é muito prática, é sobre agir. Então agora, a gente vai ver o que fazer para sair dessas ciladas. Chegou a melhor parte. É hora de abrir a nossa caixa de ferramentas mental. Vamos dar uma olhada em algumas técnicas bem concretas que a TCC oferece para a gente construir uma mente mais forte, mais resiliente. E a primeira grande ferramenta é o chamado registro de pensamentos. Pensa nele como se fosse um diário de bordo da mente, ou melhor, um tribunal. Ao invés de simplesmente acreditar em todo o pensamento que aparece, a gente anota, coloca ele no banco dos réus e começa a questionar. Que evidências eu tenho de que isso é 100% verdade? Existe outra forma de ver isso?
É um jeito de chegar a uma conclusão bem mais equilibrada. Outra técnica fantástica é a reatribuição. Lembra da personalização? Aquela de botar a culpa de tudo em si mesmo? A reatribuição é o antídoto perfeito para isso. A ideia é parar e analisar de verdade todos os outros fatores que podem ter contribuído para aquela situação. É distribuir a responsabilidade de forma mais justa. Olha só esse gráfico, que exemplo incrível. Uma mulher chamada Sandy se sentia 90% culpada pelos problemas da filha. 90%. Depois de usar essa técnica de olhar para tudo, genética, o ambiente, outras pessoas, a culpa dela caiu para apenas 10%. Dá para imaginar o alívio que isso trouxe? E por último, uma ferramenta que vira nossa lógica de cabeça para baixo, a ativação comportamental. A gente costuma esperar a motivação aparecer para depois fazer alguma coisa, né? Aqui a proposta é o contrário. A ação vem antes da motivação. É se forçar um pouquinho a fazer algo que antes era prazeroso, mesmo sem vontade nenhuma. Muitas vezes, só de começar, a gente quebra aquele ciclo de inércia e o bem-estar começa a voltar. Então, quando a gente junta todas essas peças, identificar os pensamentos, usar as ferramentas, a gente chega no grande objetivo da TCC, que não é criar uma dependência da terapia, muito pelo contrário. É dar autonomia, é capacitar a pessoa para a vida. É isso. No fundo, a TCC quer nos ensinar a sermos nossos próprios terapeutas no dia a dia. Ela nos entrega um manual de instruções da nossa própria mente, para que a gente consiga navegar pelos desafios da vida com mais jogo de cintura, mais clareza. Essa imagem das chaves diz tudo, né? Cada uma dessas técnicas que a gente viu é como uma chave que pode abrir uma nova porta na nossa mente. Portas que levam a novas maneiras de enxergar as coisas, de sentir e de viver. E o mais legal é que o molho de chaves fica na nossa mão. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Qual daqueles pensamentos que aparecem no piloto automático poderia ser o primeiro a ser colocado sob investigação hoje?